Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Memórias e Impactos do PPG-FT UDESC, o podcast que traz histórias inspiradoras dos egressos do programa de pós-graduação em fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. Aqui compartilhamos trajetórias, vivências, descobertas e impactos que mostram de que forma o mestrado em fisioterapia da UDESC tem transformado carreiras e vidas. Esse projeto acontece pelo apoio do Programa de Apoio à Cultura ProCult UDESC 2025-26, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da UDESC, tem apoio da FAPESC, Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, por meio do edital de apoio à infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC, edital de chamada pública 48.000/2022, e da Direção-Geral do Cefid e coordenação do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Agradecemos a todos pelo suporte. Hoje recebemos a doutora Thaís Cristina Siqueira. A doutora Thaís é bacharel em fisioterapia, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, concluiu o mestrado em fisioterapia e também o doutorado em ciências do movimento humano, aqui no Cefid UDESC. A doutora Thaís também realizou estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC e atualmente é professora efetiva do curso de fisioterapia da UDESC, atuando no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Cefid, em Florianópolis. Com sólida atuação clínica, dedica-se principalmente à área da saúde da mulher, com ênfase na avaliação e no tratamento fisioterapêutico e em oncologia mamária. Possui experiência como preceptora de estágio no curso de fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá, atuando na supervisão de acadêmicos na área de saúde da mulher. Além disso, desenvolve atividades nas áreas de ortopedia e traumatologia, com enfoque em terapia manual e cinesioterapia. Conta com 10 anos de experiência como fisioterapeuta em consultório, apresentando prática consolidada e ampla vivência nessas áreas. Muito bem-vinda, professora Thaís. Muito obrigada, Darla. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem. Nós temos uma sequência de perguntas ainda, então eu vou começar pelo início, né? Então, Thaís, nos diga então quem foram seus orientadores e supervisor também, né, já que você fez um estágio pós-doutoral, no período de titulação, e nos conte principalmente como foi a sua experiência no programa de pós-graduação em fisioterapia. Em que ano você ingressou e concluiu o seu mestrado? Então, eu ingressei no mestrado em 2015, então logo que eu finalizei a minha graduação, na época eu já fui orientada pela minha depois orientadora, a professora Clarissa Medeiros da Luz, então ela foi minha orientadora de TCC, né, do trabalho de graduação, e aí naquela época ela já conversava comigo sobre uma possibilidade de pós-graduação, mestrado. E eu fiz o primeiro semestre, na época não tinha abertura de edital nos 2 semestres, Sim. né? Então, no primeiro semestre eu fiz disciplina como aluna especial, aqui no PPG-FT. E depois eu entrei daí como aluna regular do programa, na metade de 2015. Fiz o mestrado nos 2 anos, então eu finalizei lá em 2017 com a professora Clarissa. Aí, depois disso, eu comecei a dar aula já como professora colaboradora aqui na universidade, depois ingressei no doutorado no Ciências do Movimento Humano e recentemente eu tive a oportunidade, né, de participar como estágio pós-doutoral novamente com a professora Clarissa, que foi eu acho que uma fechada de ciclo, assim. Eu iniciei a minha vida acadêmica com ela aqui na pós-graduação da Físio, migrei para o outro programa porque na época não tinha ainda doutorado em fisioterapia no programa, então eu fui fazer o doutorado lá no CMH, e aí retornei, quando eu finalizei o doutorado ela me convidou, né, pra gente fazer uma nova parceria como estágio pós-doutoral, e daí eu finalizei esse estágio em meados do ano passado, 2025, com ela. Foi uma experiência muito, muito gostosa, ela é uma pessoa muito tranquila de se conviver, então acho que aprendi muito, e foi um ciclo muito interessante, assim, ir e voltar do programa de pós-graduação em Físio. E você sempre, nesse ciclo, sempre focada na saúde da mulher? Sempre fui focada na saúde da mulher. Eu até, durante o mestrado, o doutorado, eu acabei indo por outros caminhos, né, já que são 4 anos, a gente Sim. acaba pesquisando outras coisas, mas eu terminei a minha tese de mestrado também na saúde da mulher, sempre com oncologia mamária, assim, foi algo que desde a graduação eu venho estudando, então são pelo menos aí uns 15 anos de estudo em relação à oncologia mamária, e todos os meus trabalhos acadêmicos relacionados à pós-graduação foram relacionados com oncologia mamária. A oncologia mamária é uma das áreas que existem mais
desenvolvimento e evidências, né? Qual foi o tema dos teus trabalhos, até do TCC, né? Já que provavelmente deve ter alguma relação, alguma continuidade. O que dentro da oncologia mamária que você trabalhou? O que aconteceu? Quando eu estava na graduação, eu entrei no programa de educação do trabalho, no PET, né? Na época era o PET Vigilância. E ele tinha essa linha da parte de oncologia, tanto mamária quanto ginecológica. Então, o meu TCC, ele foi o perfil clínico e epidemiológico de mulheres com câncer de mama da região. A gente pegou, na época, o registro hospitalar de câncer, foi estudar isso para ver qual é o perfil das pacientes que eram atendidas, e depois virou outro projeto da professora Clarice, enfim, que era manter esses dados bem atualizados. E aí, quando eu entrei no mestrado, a ideia sempre foi manter estudando essas mulheres. Então, a gente pegou essas mulheres, a gente deu continuidade, né? A gente pegou essas mulheres que a gente catalogou no perfil e a gente passou a chamá-las para fazer a avaliação. Então, a minha dissertação de mestrado foi a avaliação das complicações físico-funcionais em sobreviventes pós-tratamento do câncer de mama. Porque daí o que a gente observou chamando elas no começo, né? Que elas já tinham finalizado o tratamento, elas já tinham entrado naquele período de remissão da doença, mas as complicações ainda estavam muito presentes. Então, a gente teve esse objetivo de investigar quais eram essas complicações, o que ainda ficava depois de um tempo, o que se correlacionava com o tratamento, o que não se correlacionava. Então, a minha dissertação foi nesse caminho. E depois no doutorado eu segui também estudando câncer de mama. Certo. Desses dados aí epidemiológicos que sempre são importantes, tem alguma coisa que era fora do padrão que vocês encontraram? Você lembra? Já faz tempo, Já né? faz tempo. Mas tem alguma coisa que chamava atenção, assim? Eu acho que o que Porque chamava... a primeira coisa, a oncologia mamária, o homem também tem mama, né? E poderia acontecer em homens, mas ela é uma doença mais frequente, mais prevalente em mulheres, né? E tem alguma outra questão que chama atenção? A idade, são pessoas mais jovens ou mais velhas do que o restante do país e do mundo, né? Na época, eu acho que o que nos chamou a atenção pelo lado negativo era o que a gente via. A gente tem os dados, né, do mundo que a média de idade é a partir dos 50 anos. Mas a gente já começou a ver naquela época, né, estamos falando de 2015, naquela época a gente já via uma redução da idade das mulheres no diagnóstico. Então esse era um fator negativo que nos chamou a atenção, isso com certeza vem aumentando. E eu acho que teve um fator positivo também, porque a gente estava fazendo a análise dos registros hospitalares dos hospitais públicos daqui, né, principalmente a maternidade Carmela Dutra, e a gente percebeu que as mulheres, elas já estavam dentro da lei dos 60 dias, ou seja, elas a partir do diagnóstico, antes dos 60 dias, elas já entravam em tratamento, especialmente na cirurgia. Então, foi uma informação que eu lembro que nos chamou a atenção positivamente, mostrando que o serviço público aqui, ele estava funcionando antes mesmo da gente ter toda essa briga para que as mulheres fossem tratadas de forma rápida, pelo menos naquele serviço que a gente estava trabalhando. Então foram dados bem importantes, assim, até inclusive para o serviço da Carmela Dutra, né? Então eu lembro que a gente passou isso para os médicos, para a equipe da mastologia, foi um dado que foi importante para eles. Muito bem. Acho que Santa Catarina tem uma característica de ter o diagnóstico precoce, o tratamento precoce também, né? É uma característica importante em relação ao país, né? A gente tem uma grande rede de rastreamento em Santa Catarina. E o rastreamento funciona muito bem. Então, as mulheres acabam descobrindo mais cedo. E a gente tem 2 grandes centros de referência em Santa Catarina, que é o CEPOM, né? O Centro de Pesquisas Oncológicas, e a própria maternidade Carmela Dutra, quando se fala em oncologia mamária e ginecológica. Então, são 2 centros muito fortes que operam muito. A grande maioria dos médicos, inclusive dos mastologistas particulares, renomados, eles operam nesses 2 serviços públicos. Então, a gente tem um serviço de muita qualidade, mulheres sendo diagnosticadas muito precocemente e sendo tratadas rapidamente, o que aumenta consideravelmente a qualidade de vida, as taxas de mortalidade caem muito, as taxas de sobrevida sobem bastante. Muito bem. E funcionalmente aqui, o que o fisioterapeuta faz nessa área? Porque talvez tenha alguém nos assistindo e que não saiba o que o fisioterapeuta faz, né? Nessa parte de oncologia mamária, né? O que o fisioterapeuta faz? Exercício, faz... Muita coisa. Muita coisa, faz
Ele que faz a prótese? Não, como é? O que é aí? O que faz? Então, eu concomitante a toda a minha formação acadêmica, eu sempre atuei em consultório, né? Sempre fui uma fisioterapeuta clínica e sempre atuei com essas mulheres. Então, trabalho com elas no mesmo tempo que eu tenho de formação acadêmica. E a gente atua em todas as fases, desde a pré-habilitação, que, né, tu conhece bem dentro do teu programa, e eu acho que ainda é algo que nessa população a gente está explorando pouco, porque essas mulheres, elas dependem muito da recomendação médica e os médicos acabam não sabendo que existe a pré-habilitação, mas na pré-habilitação seria a gente preparar esse membro superior que vai ser afetado por causa da cirurgia, especialmente se elas têm algum problema, então fazer exercícios, avaliar, tratar. Olhar para o sistema cardiopulmonar, normalmente elas são entubadas, depois elas vão ter um corte na região do tórax que influencia a ventilação, né, do tórax, enfim. Então eu costumo avaliar bastante essa função pulmonar delas, orientar exercícios respiratórios e trazer orientações gerais. Então na pré-habilitação é isso, antes delas operarem. Pós-operatório, a gente cuida desde a parte de cicatrização, né? Então a gente pode orientar, trabalhar com eletroterapia para auxiliar o processo cicatricial. Não somos nós que botamos a prótese, mas a gente pode trabalhar diretamente com o médico mastologista para que a gente tenha uma recuperação, né, muito mais uniforme e muito mais funcional. E a grande questão, eu acho, da cirurgia da mama, onde nós fisioterapeutas a gente precisa entrar muito, é porque grande parte das cirurgias de mama, elas têm abordagem axilar, que é a retirada do linfonodo para avaliar se a doença evoluiu ou não. E essa retirada do linfonodo, essa mexida na axila, ela está diretamente relacionada com a movimentação do ombro, do braço como um todo, né? Então, uma das complicações mais clássicas, inclusive encontrada num dos nossos artigos da dissertação, é a disfunção de membro superior. Elas têm dor, elas têm redução de amplitude de movimento, elas têm alterações de sensibilidade, e isso a gente entra tanto na prevenção, fazendo movimentos, exercícios, quanto no tratamento quando essa complicação de fato aparece, né? Então, acho que essa é a grande questão nossa. E também as próprias complicações de tratamentos mais tardios, como, por exemplo, o linfedema, que é o inchaço do membro superior. Então, basicamente, a fisioterapia para mulheres com câncer de mama, ela gira em torno da cinesioterapia, de exercícios para prevenção e restabelecer esse movimento do membro superior, exercícios respiratórios para a expansão, né, da torácica, não quero falar nada errado aqui para você, da respiratória. E a parte também de prevenção de novas complicações que podem acontecer, porque normalmente o tratamento é longo, né? Então a gente tem ali a quimioterapia, a radioterapia também pode influenciar a mobilidade do braço, às vezes essas próteses dão complicações, elas têm que reabordar, então a gente age desde o diagnóstico até a alta dessa paciente. E ainda eu acho que faz parte do nosso papel como fisioterapeuta orientar a atividade física, que é hoje um dos padrões ouros que a gente tem para redução de recorrência da doença ou de morte pela doença. Muito bem. Então, eu já estou entendendo aqui um pouquinho, né? Mas eu acho que não existe uma receita de bolo. Não, então, cada paciente vai ter que ser avaliada e visto quais são os problemas, e daí o fisioterapeuta Exatamente. atua, né? O que é a grande questão é que quanto antes a gente atuar, menos tempo e menos complicações essa paciente vai ter. Isso é fato. Eu ia dizer, né? Será que ela tem que esperar 6 meses para começar? Eu atendo as pacientes no primeiro dia de pós-operatório. Elas saem do centro cirúrgico, eu tenho uma parceria com alguns médicos, né? Então eles já me chamam e aí eu já vou avaliar elas naquele primeiro dia. Naquele primeiro dia eu já sento no leito, levanto, caminho, já movimento os braços. Claro que com restrição de amplitude de movimento, já que elas estão com dreno, enfim, mas assim, já desde o primeiro dia. Porque quanto antes a gente inicia essa intervenção, todo esse processo cicatricial que está acontecendo no tórax e no membro superior, ele vai ser reduzido e vai ser reorganizado. E com isso a gente tem menos complicação. Muito bem. Vamos lá. Nós temos... Se me deixar, eu falo mas isso é muito bom. Isso facilita para quem está entrevistando. Tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, de que forma o mestrado influenciou então a sua carreira profissional, né? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Muito. E você também é recém-professora efetiva do Cefid, né? Você passou num concurso muito disputado, né? E foi aprovada e assumiu.
né? Mas eu queria saber, assim, nesse sentido, o que o programa de mestrado, né? Porque o nosso programa é um mestrado acadêmico, não é um mestrado profissionalizante, mas um acadêmico, então ele ensina a ser professor também. O quanto ele te auxiliou nesse processo do concurso e como é que foi esse processo? Ah, auxiliou em tudo, né? Eu acho que o mestrado, eu sempre falo assim para os alunos que talvez o doutorado é mais para quem quer seguir na carreira acadêmica, mas o mestrado eu acredito que é interessante para todos os profissionais, assim, porque ele te traz habilidades que mesmo que você for seguir apenas na clínica, são habilidades importantes para nós profissionais, como a comunicação, a capacidade da gente aprender a transmitir o nosso conhecimento, a própria capacidade da gente saber interpretar, buscar, analisar evidências científicas e assim basear a nossa prática. Então, eu acho que tanto na minha parte clínica influenciou muito, mas na minha parte docente, aí eu acho que foi o mestrado que me fez descobrir que eu queria ser docente, começando por aí, né? Eu acho que eu entrei no mestrado meio só segui o baile ali, né? Tava ali, vamos fazer o mestrado, não sei muito bem o que eu queria fazer. E aí, à medida que eu fui experienciando as docências orientadas, eu fui gostando dessa sensação de dar aula, transmitir conhecimento. E isso me fez querer dar aula, o que me fez também fazer o processo seletivo como professora colaboradora aqui da universidade. E a partir daí, desse conhecimento de como dar aula, como montar um plano de aula, que tudo foi no mestrado que eu consegui, de ver os professores dando aula na pós-graduação, de acompanhar os professores dando aula na graduação, sob esse olhar docente, não mais discente, eu acho que me despertou a vontade de ser professora. E se não fosse meu mestrado, com certeza não teria passado, né, no concurso público, porque foi ali que eu iniciei a minha formação docente, assim, eu acho que foi onde eu aprendi tanto do ponto de vista técnico da aula, quanto do ponto de vista de propósito, vendo os professores que passaram por mim, de querer realmente melhorar essa questão tanto da pesquisa quanto da docência. Então, acho que foi essencial, tanto o mestrado quanto o doutorado, inclusive o pós-doc, né? Certo. E assim, qual foi o teu maior desafio, né, nessa trajetória, seja durante o curso, na pesquisa ou na coleta de dados durante o mestrado? Eu acho que o maior desafio foram 2 grandes desafios. Eu trabalhei durante todo o mestrado, então esse foi um desafio, conciliar as duas atividades, né? Então estava começando uma carreira profissional e ao mesmo tempo querendo me dedicar ao mestrado. Esse foi um grande desafio, mas não me arrependo, acho que me fez ser uma profissional melhor. E a questão das coletas. As coletas são sempre um grande desafio, porque você angariar pessoas, né, coletar, trazer essas mulheres. Então, normalmente essas mulheres moravam longe e a gente tinha que convencer elas a vir e muitas vezes até lidar com os sentimentos que a nossa avaliação acabava despertando nelas, porque eram mulheres que já tinham finalizado o tratamento. Então, elas não estavam mais falando daquilo. E aí a gente vinha com questionários, com avaliações que traziam esses sentimentos de novo. Então, isso também foi um desafio, lidar com esse sentimento das pacientes. Mas eu acho que a coleta realmente, o N, né, aquele N que você precisa para fazer o teu trabalho, eram coletas longas, eram coletas que duravam em torno de 1h30 cada uma. A gente coletou mais de 190 mulheres, então foi bastante gente. Então acho que esse foi o grande desafio. Conciliar o meu trabalho clínico e também conseguir coletar toda essa galera. Muito bem. Se você pudesse voltar no tempo, então, o que você faria diferente no mestrado? Várias coisas. Eu acho que eu me dedicaria mais, assim. Eu acho que às vezes a gente não tem muita maturidade quando a gente faz. Depois, com o tempo, a gente vai observando, né? É um processo, né? É um processo. Então, eu acho que a grande questão seria me dedicar mais. Teve situações que eu, como diz o ditado popular, levei com a barriga e talvez se eu tivesse me dedicado mais, especialmente para tentar publicar mais naquela época, eu acho que teria facilitado a minha vida um pouco mais nas etapas subsequentes, assim. Eu acho que eu teria me dedicado mais mesmo a algumas situações. A gente tem justamente uma pergunta sobre isso, né? Sua dissertação gerou publicações ou produtos, né? Como foi essa etapa? Gerou. A gente publicou 2 artigos, né? Um que não foi diretamente relacionado com a minha dissertação, mas foi ali no mestrado, e um que é da minha dissertação mesmo. Foi um artigo que foi talvez o grande
o objetivo principal do nosso trabalho, né, que era realmente identificar essas complicações físico-funcionais e ver o quão elas estavam associadas com o tratamento. Então, a gente publicou numa revista que era muito boa, a Supportive Care in Cancer. Foi um processo demorado, não foi assim da noite pro dia, não foi logo que eu defendi, então demorou pra gente adequar o artigo, a gente refez análises, a gente aumentou o N depois. Então, às vezes, talvez quem tá pensando ou tá fazendo mestrado acha que o mestrado acaba quando termina, né, na defesa, e não é verdade. Pode acabar, mas eu acho que se você leva a sério, se você quer aquilo para a tua carreira acadêmica, não acaba. Então, a gente continuou trabalhando e a gente publicou 1 ano e meio depois que eu terminei, porque aí até traduzir, fazer a correção, manda para revista, volta, mas é um artigo que eu tenho muito orgulho, assim, é um dos artigos que eu gosto, que eu tenho publicado, que é um dos que eu mais gosto, porque ele traz realmente todo esse processo, tanto das coletas, da busca pelas pacientes, e como esse meu processo começou já lá desde o PET, quando eu ainda estava na graduação, então para mim ele tem mais duração do que apenas o período do mestrado. Sim. Então é um artigo que eu tenho muito carinho. O outro que a gente publicou é uma revisão sistemática, ele foi desenvolvido também, é muito interessante, mas eu acho que esse que tem as coletas envolvidas, que envolveu estar lá presencialmente 1 hora e meia para cada paciente, ele foi um artigo que realmente me marcou. Sem dúvida, ajuda na formação, né? Eu acho que a tua mensagem é bem importante, né? Às vezes o pessoal tem essa ilusão, né? Eu terminei o mestrado, eu defendia, tem a festa, tem as fotos, tem às vezes vem a família, fica todo mundo feliz, choradeira e tal, né? Mas ali não é o fim, né? Porque depois tem a tarefa. E a tarefa com os programas sempre, são o quê? Dar o retorno, né? E o retorno que a gente espera do aluno é o quê? A produção científica. Então, bem importante o que você falou, Thaís. Eu até me sentia, não só com o programa, assim, até com a sociedade, né? A gente tá aqui fazendo, o programa é a sociedade, na realidade, né? Então, você tá aqui fazendo algo, uma pós-graduação de qualidade que está sendo paga pela sociedade e você não ter nenhum retorno. Então, eu tinha muito isso na minha mente, assim, que isso precisava acontecer. E para o programa continuar existindo, precisa isso, né? Porque a gente é avaliado pelos órgãos externos em relação a essa questão. Bem, a gente podia ficar horas conversando aqui, mas tem um limite, e eu queria que tu desse um recado final aí para a galera, né? Então, nesse recado final, seria qual tua dica que você daria para quem deseja ingressar no programa de pós-graduação em fisioterapia? Eu acho que a minha dica é, primeiro, busque um orientador, um professor que tenha a ver com a tua linha, né, com o que você tem vontade de estudar. Acho que é importante você buscar algo que você tem interesse em estudar, porque são 2 anos bastante intensos na nossa vida, né, e você vai precisar desse suporte do professor. E se dedica, eu acho que é realmente se dedicar. Se você se propôs a fazer essa pós-graduação, eu acho que como a gente acabou de falar, é um dever que você tem de devolver para a sociedade esse investimento e esse ônus que gera, né, para a gente poder estar aqui hoje submetendo e publicando artigos. Então, eu acho que realmente a dedicação é a minha maior dica, assim, e talvez maturidade, se é que é possível dar isso de dica, não sei se é possível, mas assim, tentar lidar o máximo possível com maturidade e aproveitar as situações para aprender. Porque a gente aprende muito no mestrado. Eu acho que eu aprendi muito. Hoje eu vejo que muito mais do conhecimento que eu tive no mestrado eu vejo hoje do que naquela época. Eu dou muito mais valor para aquele conhecimento, porque foi ele que me moldou, foi ele que me fez decidir ser professora efetiva. Então é dedicação, buscar um professor que se alinhe com as tuas expectativas e levar com responsabilidade. Acho que são essas as minhas dicas. Muito bem. Eu acho que essa dica é muito importante, né? Porque a gente tem um programa que ele permite que o aluno já escolha o professor, né? Tem alguns programas que o aluno entra pro programa e depois os professores que definem. E aqui não, aqui o aluno já escolhe qual é o professor que ele está concorrendo, né? Ele marca 2 nomes às vezes, né? Mas ele já escolhe qual é o professor e geralmente escolhe os professores da linha, da área que ele atua, né? Então essa é uma dica preciosa aí para todo mundo. Muito bem, antes de encerrar, né? Chegou a nossa hora do Minuto Memória, quadro em que resgatamos fatos curiosos ou marcantes da história do programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC. Você sabia que os programas de pós-graduação no Brasil são avaliados pela CAPES com notas de 1 a 7?
A nota 1 e 2 levam a descredenciamento. A nota 3 é o mínimo para funcionamento, é uma condição básica. As notas 4 e 5 indicam programas consolidados com excelência nacional. E as notas 6 e 7 representam excelência e liderança internacional. Mas e nosso programa, o programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC nessa história? Bem, o programa iniciou suas atividades em 2011. Na primeira avaliação de 2010 a 2012, ele recebeu a nota 3. Na avaliação seguinte, 2013 a 2016, manteve a nota 3. No ciclo de 2017 a 2020, ele avançou para a nota 4, consolidando-se como um programa de qualidade reconhecido nacionalmente. Essa nota, inclusive, permitiu a submissão da proposta do curso de doutorado. E no ciclo seguinte, 2021 a 2024, mesmo ainda sem doutores titulados, o programa manteve a nota 4, reforçando sua consistência e maturidade científica. Um avanço sustentado que abre novos caminhos para o futuro. O PPG-FT-UDESC tem uma trajetória de evolução contínua. Esperamos então que no próximo avaliação a gente possa conseguir subir para o conceito 5, 6 ou 7, né? Sempre de 1 em 1. Thaís, muito obrigado então por compartilhar sua história. Tenho certeza que esta história vai inspirar muitos futuros pesquisadores e profissionais, né? Prováveis futuros colegas teus, né? E foi muito legal tê-la aqui. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também pode se inspirar com essa história. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast. Avalie com 5 estrelas e deixe nos comentários o que você mais gostou nesse episódio. Obrigado, Thaís. Muito obrigada pelo convite, professor Darlan. Foi um prazer.